sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de Ciências do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos às orientações que você já conhece, tá? Vamos seguir aí. Hoje, nós vamos realizar uma aula de revisão, tá bom? Então, hoje nós vamos rever um pouco das coisas que nós já aprendemos. Então, acompanha aí comigo, ó. Pega seu lápis, sua borracha, seu caderno, para você fazer algumas anotações. Com esta aula, nós estaremos nos preparando para a nossa prova, ok? É hora da revisão. Você se lembra dos órgãos do sentido? Lembram? Qual é o sentido? Leia e complete com as palavras certas. Aí tem os sentidos, ó. Audição, visão, olfato, tato, paladar. Lembra deles? Essa é uma atividade que está no livro. Nós já fizemos, tá? Então, eu coloquei aí só pra gente relembrar sobre os órgãos do sentido. Ó, percebo as formas e cores de pessoas, bichos e flores e o local onde estão com o sentido da visão, tá? Perceba as coisas pelo cheiro que elas têm com o sentido do olfato. Posso perceber os sons nos seus diferentes tons com o sentido da audição. Doce, amargo, azedo, salgado, gostos que vivo a provar, nem todos do meu agrado, com o sentido do paladar. Se é macio, vou sentindo, se é áspero, vou descobrindo, apenas pelo contato com o sentido do tato. Então, é para a gente relembrar um pouco dos sentidos, olha aí. Podemos investigar por meio da observação. Para observar, usamos os sentidos da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Então, aí são os sentidos. Cada sentido nós usamos uma parte do nosso corpo para perceber, né? Para ter ele. Aí tá escrito assim, ó. Podemos usar também instrumentos que nos auxiliam na observação, como microscópios, lentes, lupas, telescópios, lunetas, balanças, termômetros. Quanto melhor utilizamos nossos sentidos, mais detalhe do objeto vamos perceber. E aí nós falamos um pouco sobre os nossos sentidos, os órgãos de sentido, né? Então, cada um deles nós usamos alguma parte do nosso corpo e qualquer coisa que você tiver dúvida, você volta lá no seu livro, você lê, você relê, tá? Porque nós vamos fazer atividades também de revisão, mas a dúvida que você tiver, você volta lá para você ficar craque para a prova, ok? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre alimentação. Lembra que nós falamos das alimentações, da importância de se alimentar, de ter alimentos saudáveis? Então, tá escrito aí, ó. Como vimos, a alimentação também é importante para manter o corpo saudável. Uma pessoa bem alimentada tem disposição para brincar, estudar, trabalhar e realizar diversas outras atividades. Uma criança bem alimentada cresce com saúde e vigor. Uma boa alimentação compreende 4 refeições diárias. Observe os alimentos que as pessoas comeram ao longo do dia. Então, aí nós temos 4 refeições representadas por essa família aí, ó. Nós temos o café da manhã, na verdade, por famílias diferentes, né? Nós temos o almoço, o lanche e o jantar. Então, essas 4 refeições são as refeições principais. Se você observar aí, ó, a comida deles estão bem saudáveis. No café da manhã tem fruta, tem pão. Na hora do almoço, ó, você pode ver umas folhas aí verdes. Também na hora do jantar você consegue ver aí que essa família, essa mãe, ela cuidou de preparar uma alimentação bem saudável para a sua família. Ok? Ainda continuando sobre alimentação, ó. É importante consumir alimentos variados em quantidade adequada e em horários certos.
Doces devem ser evitados e ingeridos em pequenas quantidades, pois podem fazer mal à saúde. A alimentação equilibrada deve estar combinada à ingestão de água e à prática de atividade física. Os alimentos que consumimos repõem as energias que gastamos brincando, estudando e fazendo outras atividades. É necessário comer de tudo e não apenas o que queremos. Então, assim, eu sei que a gente não gosta de tudo, né? Não dá para gostar de tudo, mas nós temos que fazer um esforço de nos alimentar com as coisas que nós precisamos para o nosso corpo crescer, para a gente ter energia para estudar, para termos energia para brincar. Aí tem esses alimentos aí, ó, carne e alimentos derivados de animais como queijo e leite são importantes para a pele e para os músculos, ok? Nós temos outros tipos de alimento aí, ó, frutas e legumes crus e bem lavadas, leite, ovos e fígado contêm vitaminas e sais minerais, que são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, né, do corpo. Doces e alimentos gordurosos em excesso fazem mal à saúde e devem ser consumidos em pequenas quantidades. Então, eu não devo consumir, professora? Não, você pode consumir sim chocolate, doce, bala, mas o mínimo possível. Você não precisa comer o dia inteiro, se alimentar o dia inteiro de chocolate. Você pode se alimentar, mas que seja um pouco, que seja como sobremesa. E importante, muito importante, as frutas, as verduras, eles são alimentos muito importantes que enriquecem, né, a nossa saúde. Nós crescemos com eles, então não deixe sempre de comer uma fruta, tá? De comer um legume aí na sua casa, para que você possa crescer com muita saúde. Aí, ó, devemos lembrar que todos esses alimentos devem ser consumidos sem exagero. Comer um pouco de cada alimento é mais importante do que comer um de um só. Então, é mais importante eu comer um pouquinho de cada alimento do que eu comer só banana, do que eu comer só espinafre. Então, é importante que o meu corpo, ele tenha todas essas vitaminas, tá? As vitaminas que estão nas frutas, que estão nas verduras, nos legumes. É importante que o meu corpo obtenha todas essas vitaminas. Veja alguns cuidados que devemos ter com os alimentos. Mastigar bem os alimentos, evitar o consumo de bebidas e doces artificiais, como refrigerantes, gomas de mascar e balas, manter os alimentos protegidos de insetos e outros animais, conservar os alimentos em locais adequados, ok? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter, tá? Agora nós vamos mudar um pouco de assunto, nós vamos falar sobre a vacinação. Lembra que nós falamos, né, como que é importante o seu caderno aí de vacinação, o seu cartão de vacina estar atualizado, né, para você ter uma saúde adequada e também para os seus familiares. Ai, vamos ler, acompanha aí comigo, ó. Um dos cuidados que as pessoas precisam ter para evitar doenças é estar em dia com o calendário de vacina. Todas as crianças, jovens, adultos e idosos precisam tomar vacinas. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato. Além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que podem até levar à morte. Então, as vacinas elas evitam muitas doenças sérias e graves, doenças que as pessoas morriam antigamente, né, que tiveram os estudos e saíram as vacinas para as pessoas não passarem por isso, igual hoje, né? Hoje nós temos o coronavírus aí, nós sabemos que tem muita gente que infelizmente está falecendo, mas daqui a um tempo, se Deus quiser, nós acreditamos que vai ter uma vacina e nós vamos evitar de ter esse tipo de doença no nosso meio. Se a gente se vacinar, nós não vamos ter perigo de ficar infectados e vamos ser imunes a esse tipo de doença, né?
Aí tem um cartão de vacina, ó, com algumas vacinas para vocês relembrarem, tá vendo? Aí você pode até pegar o seu para comparar, falar, olha que legal, essa eu tenho, essa eu não tenho, tá? É a importância da vacina, ó. É importante lembrar que até o primeiro ano de vida, a criança já deverá ter tomado todas as vacinas do esquema básico. Todas essas doses, gotinhas, injeção, é geralmente um pesadelo. As crianças são de fundamental importância para o seu desenvolvimento. As vacinas podem ser dadas em postos de saúde, cobertas pelo Sistema Único de Saúde SUS, sem custo para os pais, ou então em clínicas privadas. Então, na hora da vacina é aquele chororô. Não sei se vocês já foram em posto de vacina quando tem crianças menores, elas choram muito, né? Porque dá aquela picadinha, a gente assusta mesmo com aquela agulha, mas é essencial que todas as pessoas tenham tomado, todas as pessoas se vacinem, é essencial para a nossa vida, para a nossa saúde. Normalmente as vacinas são dadas pelo posto de saúde, né? Público, um sistema público. Aqui no Brasil nós temos esse privilégio, não são em todos os países que o sistema público dá. E tem gente que ainda quer completar as vacinas, né? Tem mais vacinas além das que o sistema de saúde dá, o público. Então, tem gente que ainda, além de tomar todas essas vacinas, ainda paga umas outras a mais para completar o seu cartão de vacina. Ok? Então, agora nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar assim sobre o ambiente, tá? Acompanha aí comigo. Tá no livro, tá, gente? Você pode pegar o livro de vocês de ciências e folhear ele, aí você consegue acompanhar a videoaula todo. Tá na página 56 esse texto aí. Tá escrito assim: ambiente, lugar de viver. O que é ambiente? Só para começar. Fazem parte do ambiente o ar, a água, o sol, o solo, seres humanos, bichos, plantas e várias formas de vida que pertencem à natureza. E também construções, máquinas, brinquedos feitos pelo ser humano. Nosso maior ambiente é o planeta Terra, nossa morada no universo. Então, sobre o ambiente, tudo que existe faz parte do meio ambiente, né? Então, eu, você, a nossa casa, o jardim, tudo que existe faz parte do ambiente. Então, vamos lá aí, ó. O ser humano, né? Ele realiza transformações em ambientes naturais. Então, tudo que hoje é cidade, o que aconteceu? Teve uma transformação. Então, aí falando do ambiente, o ambiente existe, mas graças ao ser humano, o ambiente surge, no ambiente existe muitas modificações, porque o ser humano muda, né? Igual a sua casa, por exemplo. A sua casa pode ser, não sei, que a sua família tenha mudado ela já, de alguma forma. Ela era pequena e foi construindo e hoje ela é diferente. Ou então, a sua família resolveu trocar os móveis, a sua família resolveu trocar os móveis do seu quarto, não sei. Então, a gente sempre muda o ambiente, o ser humano sempre muda o ambiente onde que ele está, né? Que ele frequenta. Ó, ele constrói, por exemplo, cidades em locais onde havia florestas e pontes sobre rios. O ser humano realiza também transformações em ambientes que já possuem construções. Ele reforma casas, escolas, parques, shoppings, estradas de acordo com a sua necessidade. Então aí eu coloquei uma foto aí da Praça 7 do centro de Belo Horizonte. Você pode ver como que ela mudou de antigamente para hoje, né? Hoje atualmente. Então você pode ver em volta dela como os prédios se modificaram, os edifícios, olha, como era antes, mais simples e agora está mais moderno, né? E essa é a tendência. Pode ser que daqui 30, 40 anos não tenha mais esse edifício, pode ser que reformou esses edifícios que estão aí perto, né? Então tudo vai mudando de acordo com o tempo.
Aí também peguei essa foto aí lá de Brasília, quando estava construindo Brasília, ó, tem, as duas fotos pertencem à cidade de Brasília, tá vendo? Então aí no início como era e como é hoje. Essa torre aí também, ó, como era e como é hoje. Então as coisas elas vão modificando de acordo com o tempo, de acordo com os anos, tudo vai mudando, ok? Então agora nós vamos passar para outro assunto muito importante e fundamental na nossa vida, que é o consumo da água, tá? Então acompanha aí comigo, ó. A água, o ar, o solo, a luz e o calor do sol são componentes do ambiente. Vamos começar estudando a água. Em alguns ambientes há grande quantidade de água e em outros nem tanto. A água pode ser encontrada no solo, no ar, nos vegetais, no interior do corpo humano e de outros animais, e o ser humano a utiliza em diversas atividades que realiza. A neve, as geleiras, a umidade do ar e a água dos rios, mares são formados em que podemos, são formas em que podemos encontrar a água nos ambientes. Vamos aprender o que acontece para a água mudar de estado físico? Então vamos. Então aí nós falamos sobre a água, que ela existe em diversos lugares, né, do mundo. Nós temos água doce, nós temos água salgada e nós temos a água no estado físico, né? Então aí tem, ó, a água cobre quase toda a superfície da Terra. Imagina que 3/4 da Terra são cobertos pela água. O restante do planeta é coberto por terra. Quanta água, não é mesmo? Então aí vocês realizaram essa atividade, vocês fizeram essa atividade aí colorindo, nós descobrimos que existe muita água, ó. Nessa atividade aí, ó, nós descobrimos o tanto de água que existe. Dessa água toda, só a parte colorida de vermelho na ilustração abaixo seria água doce, que se pode beber. Ela que garante nossa vida. Então, ó, de 100% aí da água, 1% só é o que nós consumimos, né? É o que nós podemos beber, que nós tomamos banho, é o que nós lavamos e limpamos a nossa casa. Aí ficou essa atividade aí que vocês também já fizeram. Para entender o gráfico ilustrado, imagine que você tem 100 bolinhas de água, das quais só uma pode ser usada para o consumo. Escolha uma bolinha e pinte para representar a quantidade de água que serve para consumo. Então você aí coloriu uma bolinha só e deu para ver um pouco da dimensão do tanto de água que existe, mas eu só posso usar 1%, uma bolinha só. E o que que isso representa? Isso representa que eu posso gastar água de qualquer maneira? Não, isso representa que eu tenho que fazer a minha parte e economizar, não é verdade? Eu não posso sair gastando água por aí assim, eu tenho que economizar, porque 1% é ainda muito, porque todo mundo usa. Mas se você parar para pensar, é pouco perto dos 99. Então, nós temos que fazer a nossa parte e economizar a água. Então, vamos lá para os 3 estados físicos, ó. Nós temos aí o estado sólido, líquido e gasoso. Você viu que a água pode mudar de estado? Então, nós temos aí os 3 estados da água. Ó. Você viu que a água pode mudar de estado físico? A água que você usa para tomar banho, escovar os dentes e beber está em estado líquido. Em lugares onde a temperatura é muito baixa, a água fica em estado sólido, que fica congelada. Ao ser aquecida, a água em estado sólido volta ao estado líquido. Se esquentar ainda mais, se a gente ferver ela se mistura com o ar e passa ao estado gasoso. Então, ela vira fumacinha quando a gente ferve a água e ela vai para o estado gasoso. Então, aí, ó, estado físico da água, a natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos na natureza.
no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Tem as fotos aí para representar para vocês. E aí, ó, fotos do estado sólido da água, quando ela está congelada, tanto da forma natural, em alguns lugares que é muito frio, né, que transforma a água em gelo, tanto colocando o quê? Água no congelador, tem que gera gelo aí. Tem também fotos do estado líquido da água, tá vendo? Tem também fotos do estado gasoso, no ferro, na panela, quando eu estou fervendo a água, sai aí como fumacinha, ó, e se torna o estado gasoso. Então, ok essa parte aí, os estados da água? Acredito que sim. Agora, ó, tomar água é vital para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Para nós humanos, mais importante ainda é ingerir a água filtrada, pura, livre de sujeiras, produtos químicos e organismos prejudiciais à saúde, como germes, vírus e bactérias. Então, é importante a gente tomar a água sempre limpa, sempre filtrada, né? A gente evita doenças, reduz a pressão arterial, se a gente toma água, ajuda a perder peso, aumenta a absorção de nutrientes, hidrata a pele, regula o intestino, melhora a digestão, facilita o trabalho dos nossos rins. Então, é importante sempre a gente lembrar de tomar água, tá? A gente não pode ter dificuldade de tomar água, porque é muito importante para o nosso corpo, é muito importante para a nossa vida. Aí, benefícios da água filtrada para o meio ambiente. A água filtrada não faz bem somente para os seres humanos, ela também colabora com o meio ambiente. Não só reduz as doenças, como elimina o uso de plástico para o seu invase, que tem como uma de suas matérias-primas o petróleo e demora pelo menos 400 anos para se decompor. Então, quando nós tomamos água filtrada, nós evitamos de comprar garrafinhas que usa plástico, né? E tem todo esse problema aí para o ambiente, demora a se decompor. Além de essencial para uma vida saudável, são inúmeros os benefícios da água filtrada para a manutenção do organismo. Por isso, beba bastante água. O ideal são 2 litros por dia, sempre de boa procedência. Então, fica aí a dica: beba bastante água, se hidrate, cuide bem da sua saúde aí, cuide bem do seu corpo, tá bom? Para a gente ter uma longa vida. Agora nós vamos falar um pouco sobre o solo, tá? Então vamos lá? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formada basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica oriunda de decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e sua composição interfere diretamente na produção agrícola, na produção de plantas, na produção de alimentos que são plantados, ok? Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo estão o clima, a incidência solar, a rocha que originou o solo, a matéria orgânica, a cobertura vegetal. O solo pode ser classificado em arenoso, argiloso, humoso e calcário, ok? Então aí o solo ele é muito importante, é importante para as plantações, é importante para a vida aqui na terra. Então, dependendo do lugar onde ele está, ele é um solo duro, não dá para plantar. Dependendo de como tratamos ele, né? Ele vira um solo bom que dá para plantar. Então, vamos prosseguir aí, ó. Aí, no livro de vocês, tem assim: o solo é também chamado de terra. No solo plantamos, criamos animais, construímos nossas moradias e muito mais. O solo é importantíssimo para a vida de todos os seres vivos do planeta onde vivemos. Tão importante quanto o ar, a água e o sol. O solo é formado de argila, areia, pedras, restos de animais e de plantas e outros materiais. Então, tá aí falando do que o solo é formado, né?
e ele não é menos importante que a água, não é menos importante que o ar, ok? Agora vamos falar sobre o ar. O ar é muito importante para a nossa vida e a de diversos outros seres humanos. Graças ao ar, por exemplo, podemos respirar o oxigênio. Aquela substância que atravessa as nossas narinas quando respiramos se chama ar. O ar não pode ser tocado e geralmente não representa cor, cheiro nem gosto. Ele é formado por diversos gases. O gás nitrogênio é o que se representa em maiores quantidades. Depois temos o gás oxigênio e o gás carbônico. Informações aí importantes sobre o ar. Aí, no livro tem: não podemos ver o ar nem tocá-lo. Ele é invisível, não tem cor nem cheiro. Como saber, então, que o ar existe? Mesmo não vendo o ar, percebemos sua presença no ambiente. Os galhos das árvores balançam, as pipas enfeitam o céu quando o vento sopra forte e mais, sentimos o ar entrando e saindo do nosso corpo quando respiramos. O ar também pode ser encontrado no solo, na água, dentro dos objetos e no interior do corpo de outros animais e vegetais. Então, nós precisamos do ar para respirar. Nós não vemos o ar não tem cor, mas ele existe e ele é fundamental para a nossa vida aqui na Terra. Então vamos lá. Ó. Agora, a luz e o calor do sol no ambiente. O sol é a nossa fonte de energia. Ele ilumina e aquece a Terra quando chove muitos dias seguidos. E quando o dia está nublado, esperamos ansiosamente que o sol apareça. Ainda assim, ele não deixa de aquecer e iluminar nosso planeta. Então, o sol, ele é fundamental para a nossa vida também aqui na Terra, né? Não sei se você já foi no médico, mas às vezes nós costumamos ir ao médico e ele fala assim, toma um pouco de sol, porque você está precisando de vitamina. Então, o sol, ele é muito importante. Aí, eu coloquei essa atividade aí, porque eu achei ela muito interessante, ó. Mateus percebeu que a plantinha do feijão que a turma deixou na sala de aula estava crescendo em direção à janela. Na sua opinião, por que a plantinha cresceu em direção à janela? Então, aí a resposta é: a planta precisa de luz e calor do sol para crescer. Então, o sol ele é tão importante que a planta, ela começou a crescer em direção a ele, né? Ela começou a crescer porque ela sabe que pela natureza que o sol ajuda ela a crescer, traz alimento, traz vitamina. Não é verdade? Então vamos lá. Agora, ó, relação entre a água, o ar e solo, tá? Toda alteração ocorrida no ambiente que cause desequilíbrio e prejudique a vida é poluição ambiental. Existem várias fontes de poluição que prejudicam a saúde das pessoas. Entre elas podemos citar lixo, esgoto, agrotóxicos usados em plantações, resíduos industriais, vazamento de petróleo. A poluição prejudica a qualidade do ar, do solo e da água. Então, aí nós falamos um pouco sobre a poluição, né? O ar, o solo, a água são conjunto, eles precisam andar bem, né? Eles precisam estar limpos e puros. E, infelizmente, hoje nós temos muitas indústrias, muitos agricultores que usam agrotóxicos, muitas coisas assim que poluem o nosso ar, o nosso solo e a nossa água. Ok? E em um ambiente, o solo, a água e o ar atuam de forma integrada. Se o solo sofrer algum tipo de poluição, a água e o ar também ficam poluídos, colocando em risco a vida dos seres vivos. Então, se um tiver em poluição, normalmente todos se poluem e assim nos prejudica, né? Prejudica nós, os seres humanos, prejudica os animais, prejudica as pessoas. Então, é importante a gente ter essa consciência também de deixar o ar, o solo, tudo limpo e fazer a nossa parte, né? Nem que seja conscientizando alguém, ok? E agora nós vamos falar das poluições visual.
luminosa e sonora também são prejudiciais às pessoas e ao ambiente. A poluição luminosa tem como causa o excesso de luzes artificiais, que pode alterar, por exemplo, o crescimento de plantas e o comportamento de animais, prejudicando o meio ambiente. A poluição sonora é provocada pelo excesso de ruídos produzidos nas indústrias, meios de transporte, aéreos, áreas de recreação, canteiros de obra e etc. Então, assim, existem esses 3 tipos de poluição que também prejudicam o ambiente: a visual, a luminosa e a sonora. Nossa, a sonora, então, nos prejudica muito, aquele barulho, né, que nos dá dor de cabeça. Esse tipo de poluição, eles também prejudicam o ambiente que a gente vive. Agora, nós vamos mudar de assunto completamente. Espero que tenha ficado claro sobre o tipo de poluição, sobre o ar, sobre a água, sobre o solo. Teve alguma dúvida, você pode voltar nessa videoaula ou você pode pegar o seu livro, folhear ele. O livro é seu, lembre-se disso. Então, você pode marcar ele com marca-texto, fazer pequenas anotações no cantinho para que você possa estudar e adquirir mais conhecimentos, ok? Então, vamos falar sobre os animais vertebrados. São aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Eles são divididos em 5 grupos, lembre-se: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Esses são os 5 grupos dos animais vertebrados aí. Aí nós temos o primeiro grupo de mamíferos, ó. Esses animais normalmente mamam do leite da mãe. Só para a gente recordar. Nós temos o outro grupo, que é o grupo das aves, né? Que elas têm penas e bico. Nós temos os grupos dos répteis, que se arrastam no chão, ok? Nós temos os grupos dos anfíbios, que são coloridos aí, com essas cores fortes. E nós temos os grupos dos peixes, ok? Então, esses são os animais aí vertebrados, tá? Que possuem uma coluna que deixa a sustentação do corpo em pé. Agora, os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem crânio nem coluna dorsal. Em muitos casos, possuem corpo mole, entretanto, há alguns, como os ortrópodes, que são conhecidos por possuírem um exoesqueleto associado às funções do esqueleto interno das vertebrados, que, por sua vez, tem o objetivo de sustentação, oferecendo maior facilidade para a locomoção, bem como a de proteção. Então, os animais invertebrados, eles não têm a coluna como os animais vertebrados possuem, nem ossos, não é verdade? A não ser por esse caso que está aí especificando. E, ó, vamos aos exemplos deles, ó, são sempre pequenos, né? Normalmente insetos, ok? Para a gente recordar aí. E espero que deu para fazer um resuminho aí de todo o conteúdo. O conteúdo é muito grande, então você não esquece de estudar, pegue seu livro, tá? Faça as atividades aí, ó. As atividades, elas foram enviadas por e-mail, ok? Então, você vai acessar e vai fazer com atenção, tá bom? Então, acessa lá o e-mail, pega as atividades para você fazer com bastante atenção, que na nossa próxima videoaula nós estaremos aqui corrigindo para se preparar para a prova. Combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caderno.